Shalom, shalom, escolhido de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. O Espírito Santo colocou uma palavra em meu coração e não adianta, né? Muitas vezes a gente está vivendo o processo de Deus, recebeu uma palavra, uma promessa, há sonhos em nosso coração, só que pessoas estão tentando matar. E essa é uma palavra para o seu coração. Deus vai cumprir cada sonho que está sobre o seu coração. Tudo aquilo que Deus plantou, foi Ele que colocou. E é Ele quem vai fazer. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou. Gênesis capítulo 37, do 12 ao 20, que fala sobre José, quando é levado para o Egito. Olha o que diz. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se seus irmãos animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram daqui. Eu ouvi quando disseram que iriam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Olha que palavra poderosa. José, como um sonhador, que sonhava alto, que tinha promessas de Deus, sonhos que Deus colocou no coração, né? Não teve vigilância, falou para os de perto, porque é normal. A gente recebe sonhos, coisas, projetos no nosso coração, a gente vai querer falar. A gente vai querer compartilhar para os que estão perto. Mas entenda, os que estão perto são usados pelo mal para matar os seus sonhos. Assim como José contou aos seus irmãos e o inimigo usou o coração deles, né? Por uma brecha que tinha de inveja, de raiva, de ódio, usou, né? Para matar os sonhos de José. Só que mal sabia eles que ao tentar matar os sonhos de José, ali começava o propósito dele. Deus estava levando para o caminho do propósito, para o caminho da promessa. Então muitas das vezes você fala: meu Deus, estão matando meus sonhos, estão colocando para baixo. Mas entenda que se foi Deus que implantou, Ele vai cumprir. Não adianta a gente querer dar vozes, ouvidos às vozes que estão ao nosso redor. Que muitas das vezes a gente tem que ter vigilância, porque é os de perto, eram os próprios irmãos de José tentando matar os sonhos. Não era porque é irmão, vamos aplaudir, ele vai chegar, Deus vai fazer na sua vida. Não, né? A gente tem que ter vigilância, por isso mesmo, em ter um certo cuidado com aquilo que Deus fala para nós. Guardar, porque é os de perto que vai querer matar. Vai falar: isso é impossível, eu sei que você está sonhando. Por quê? A carne olha para a realidade, pelo que está vendo, né? A gente que olha com o olhar da fé, tá vindo, tá chegando, tá perto, tá próximo, né? A gente olha lá na frente com o olhar da fé, confiando em Deus. É nessas horas que a gente tem que se apegar com Deus e não deixar o inimigo matar os nossos sonhos, matar as promessas que Deus fez no nosso coração. Deus é maior do que qualquer maldição, palavra negativa que lança sobre a sua vida. É hora de a gente entender aquilo que a gente está carregando, porque é maior do que nós, porque é de Deus. Quando é de Deus é maior, é sobrenatural.
Deus faz aquilo que é impossível. Então, se o seu cenário diz ao contrário, você fala, pelo meu cenário, é impossível acontecer isso que Deus está falando para mim. Vai acontecer. Porque Deus entra no impossível. Porque se fosse possível aos nossos braços, né, de a gente alcançar, não seria Deus, seria nós, né? Seria Deus. Mas quando é algo mais além do que a gente pode fazer com a força do nosso braço, é Deus. Então a gente precisa confiar na palavra de Deus, na palavra que foi liberada, nos sonhos que Ele colocou no nosso coração e entender, foi Deus que falou, então vai acontecer. Não importa as circunstâncias, as situações difíceis, porque você imagina José saindo do poço, sendo vendido para o Egito como escravo. Como é que ele podia entender? Vai acontecer. Os sonhos vão se cumprir. Foi com a roupa do corpo, passou humilhação, foi escravo, preso. E ainda mesmo assim, no momento certo, no exato momento, ele saiu da cadeia e no mesmo dia revelou os sonhos e virou governador. Como é que pode? Você sair da cadeia, sair de uma situação onde o cenário é impossível. O cenário, você olha, não tem como. Não tem como acontecer. Eu estou preso. Como que vai acontecer? Mas quando Deus, ele vem no momento certo, na hora certa, ele faz a virada de chave, o rebuliço. E do dia para a noite você vive o sobrenatural. Assim como José viveu. Saiu da cadeia no outro dia, governador do Egito. Tinha tudo, riqueza. Deus lhe deu uma esposa. Tudo, do dia para a noite. Isso é glória de Deus, isso é sobrenatural. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não há palavra negativa, não há palavra de maldição, não há pessoas contra você, mãe, pai, irmão. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não há, porque você já está afirmado, você confia em Deus, Deus já se revelou. Então é por isso que a gente tem que manter. Muitas das vezes já tentaram matar meus sonhos, né? Porque eu sonho, falo pra você, falo, Senhor, você me fez uma pessoa muito chata, mas eu sei onde eu vou chegar, eu quero chegar lá, eu quero ir lá, lá é meu sonho. Então, muitas vezes eu já falei, a pessoa dava risada, você tá viajando, isso daí não vai acontecer. Pois eu que estou confiando em Deus, na palavra que Ele liberou, não me abala. Eu falo, pois a minha fé é alta, viu? Pois eu acredito e eu vou chegar. E quando a gente é assim, porque a fé é a certeza daquilo que se espera, a gente bate o pé, né? A gente tem que bater o pé. O inimigo vai falar o contrário, bate o pé, vai acontecer, eu vou chegar lá e eu vou contar meu testemunho. Salmo 56, versículo 3 diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Porque muitas vezes a gente fica com medo. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso. Ai, meu Deus do céu, tá impossível. Ai, meu Deus do céu, não vai acontecer. Como que vai virar essa chave? Como que... Mas mesmo com medo, a gente vai com medo, a gente anda sem ver o chão, mas com medo, mas vai, se movimenta. Porque isso é a fé. Por mais a situação, circunstância, dificuldade, a gente precisa caminhar. Para que a gente possa entender lá na frente. Para que Deus possa cumprir lá na frente. Não dá para Deus revelar tudo. Se Deus revelar tudo, a gente não aguenta. É necessário a gente permanecer firme naquilo que Deus falou, naquilo que Ele que vai cumprir na sua vida. Olha o que diz Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, o quão importante é a confiança que nós temos que ter em Deus. Porque Deus guarda em plena paz aquele cujo propósito está firme, aquele que tem o propósito no coração, firmado em Deus, mas nada, não se abala, não cai, não desanima, não para.
Ele segue porque ele tem um foco, ele tem um alvo, ele vai chegar. Eu preciso que você foque naquilo, no alvo. Esqueça as distrações, esqueça o que ficou para trás, esqueça as palavras contrárias, esqueça as negativas. Esqueça aqueles que vêm contra. Segue firme. Você tem um propósito, você tem um foco, você vai chegar. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus não é homem para que minta. Ele não se arrepende. Quando ele fala, eu vou trazer, eu vou fazer, você vai ser feliz, eu vou te dar, eu vou cumprir, eu vou dar capacidade, eu vou dar sabedoria, eu vou dar entendimento. A gente precisa ter permanência, fidelidade. Aí como que Deus vai cumprir fidelidade e permanência? Resistência. Resista para que o diabo fuja. Resista para que você venha conhecer o sobrenatural. Quer ver o sobrenatural de Deus? Quer ver as coisas acontecer do dia para a noite? Quer ver reboliço acontecer? Escama cair? Permanência, resistência e fidelidade a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, que o nosso coração venha confiar cada vez mais em Ti. Apaga, Senhor, exclui da nossa vida essas palavras contrárias, que a gente possa resistir, para que a gente possa passar por essas situações. Porque o Senhor é fiel para cumprir cada sonho que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor vai fazer. A gente precisa resistir, permanecer e ser fiel a Ti. Coloca fé no nosso coração, meu Pai, e paz, e o propósito firme, para que a gente possa confiar em nome de Jesus. Assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.